A graça e a misericórdia do nosso Deus esteja com todos nós. Dessa feita, eu gostaria que os irmãos e as irmãs tomassem posse da sua Bíblia e acompanhassem a exposição que será feita apenas do último versículo de Zacarias, capítulo 3. Estaremos assim finalizando esse capítulo que nós, há algum tempo, já iniciamos. Zacarias, capítulo 3, versos de número 10. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide, para debaixo da figueira. Você abre a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 4, verso de 1 a 5, que diz: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta que seja oportuno, quer não, corrige, repreende e exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz também o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém. Que Deus assim queira nos abençoar, aplicando ao nosso coração a sua bendita e santa palavra. Vamos ainda orar, buscando a bênção do Eterno. Senhor Deus Todo-Poderoso, queremos te dar graça nesta hora. O Senhor tenha compaixão de nós, tenha compaixão de mim, que irei ministrar a sua palavra, que o Senhor perdoe os meus pecados, o Senhor lave-me de todo pecado, o Senhor mortifique minha carne, natureza pecaminosa, e nos ajude a comunicar aquilo que o Senhor falou no nosso coração, que a minha fraqueza, Senhor, não seja empecilho para que a igreja não seja abençoada. Abençoe a tua igreja a despeito das minhas fraquezas. Abençoe o teu povo que há de ouvir a tua palavra. Fala no nosso coração, neste momento. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Queremos exaltar a Cristo nesta hora. Não falar nada de nós mesmos, mas falar de Cristo como teu arauto, como teu ministro, Senhor. Ó Senhor, nos humilhamos aqui em oração pedindo a tua bênção. Assim oramos. Amém. Meus prezados, meus irmãos e amigos, nós, no texto de Zacarias, capítulo 3, nós demos um tema: as misericórdias que triunfam sobre o juízo. Nós, na última abordagem acerca desse capítulo, do versículo 9, nós falamos acerca da promessa de um Redentor em cima de Zorobabel e que apontava para Cristo. Nós falamos acerca desse Redentor chamado Jesus, 3 aspectos da sua natureza. Em primeiro lugar, que o Redentor, Jesus, é eterno, ele existe desde toda a eternidade. Ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. A segunda característica, natureza deste Redentor, é que esse Redentor é divino, ele é Deus. Nós vimos que o anjo disse para Maria: ele será chamado de Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Então, a terceira característica da natureza deste Redentor, em último lugar, nós vimos que este Redentor é perfeito, o Salvador perfeito, que não há outro Salvador, que não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Pois bem, dessa feita nós estaremos finalizando o capítulo 3 de Zacarias, pela graça e misericórdia do Senhor. Eu gostaria de dizer aqui que Israel, dentre todas as nações, foi escolhida por Deus para ser um espelho às demais nações. Israel foi escolhida para mostrar às demais nações pagãs, ímpia, de que maneira deveria o povo adorar a Deus, de que maneira correta deveria adorar a Deus, e de que o povo deveria abandonar a sua idolatria, o seu paganismo, e voltar-se ao Deus vivo e verdadeiro, e Deus de Israel. Pois bem, esta é uma marca da verdadeira igreja de Cristo. Eu gostaria de destacar aqui como último lugar dessa graça salvadora que é manifestada aos perdidos, do versículo 9, e a carta de Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, nos garante isso.
Vamos meditar acerca da graça salvadora concedida aos perdidos. Esta graça se dá por 3 razões, de 3 maneiras, segundo o texto que acabamos de ler, 2 Timóteo capítulo 4, que nos servirá de baliza, de orientação, de iluminação ao texto de Zacarias 3:10. Em primeiro lugar, quero dizer aqui que a pregação do Evangelho é uma intimação dos céus, é uma intimação de Deus. Jesus diz: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. É o dever da igreja pregar o Evangelho, é uma intimação de Deus, é uma intimação dos céus. O versículo 1 diz, o apóstolo Paulo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. O apóstolo Paulo chamando Timóteo à seriedade da pregação do Evangelho de Cristo. Isso é muito sério. A igreja deve levar a sério a pregação da palavra de Deus. Primeiro, porque é uma intimação dos céus. Conjuro-te. O apóstolo Paulo está muito mais do que um simples rogo. Ele estava veementemente rogando a Timóteo que pregasse o Evangelho. E ele vai dizer por quais razões deve-se pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo estava de maneira enfática dizendo a Timóteo: prega o Evangelho, conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar o mundo, há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Então, de 3 maneiras nós podemos aqui dizer, nesse primeiro ponto, subpontos, porque a intimação dos céus, a pregação do Evangelho é coisa urgente, porque Deus julgará. Essa é a primeira verdade. Deus julgará vivos e mortos. 2 Coríntios capítulo 10, verso 5, Paulo diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Deus julgará o homem. Deus julgará o mundo. E o que será daquelas pessoas que não deram crédito ao amor da verdade? O que será daquelas pessoas que não acreditaram na mensagem do Evangelho de Cristo? Será um fim trágico, triste, eternamente. Em segundo lugar, deve-se pregar o Evangelho porque Cristo vai se manifestar. Paulo diz: pela sua manifestação e pelo seu reino, Jesus irá se manifestar. Ele vai se revelar. A parousia, sua segunda vinda está próxima. O apóstolo Paulo em Romanos diz que a nossa salvação está agora mais perto do que quando, num princípio, cremos. Deixemos, pois, as obras das trevas, pecado, fornicação. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos das armas da luz, porque a nossa salvação está agora mais perto. Jesus irá se manifestar. Por isso que a igreja, por isso que Paulo está dizendo para Timóteo: pregue a palavra, conjuro-te de maneira veemente. Pregue a palavra, Timóteo. Insta que seja oportuno, quer não, porque o Senhor Jesus irá se manifestar com poder e grande glória, tomando vingança contra as nações ímpias e pagãs, que não deram crédito ao amor da verdade. Em terceiro lugar, pelo seu reino. Paulo está dizendo: pregue o Evangelho, porque o Senhor Jesus irá se manifestar, E pelo seu reino, a sua igreja, o seu reinado. O apóstolo Paulo fala lá em Coríntios que teve um caso que os crentes, os irmãos, levaram uma causa que era para julgar entre eles e levou ao magistrado civil. E Paulo chamou a atenção daqueles crentes dizendo: não há nenhum sábio entre vós que possa julgar esta causa entre vocês mesmos. E foi capaz de levar a um ímpio. Não sabeis vós que vós mesmos julgareis até os próprios anjos? Então, a pregação do Evangelho é algo sério,
porque diz respeito a uma intimação dos céus, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Isso deveria estar latejando no coração de cada crente. Deus julgará as nações pela sua manifestação e pelo seu reino, pela sua igreja. O Senhor julgará o mundo. Por este fato, a igreja não deve de maneira alguma fazer vistas grossas. O apóstolo Paulo diz: essa incumbência está sobre meus ombros, e ai de mim se eu não pregar o evangelho. Imagina aí como temos lidado com essa verdade. Nós temos pregado o evangelho a tempo e a fora de tempo. Nós temos acordado o povo para a realidade de Jesus que está vindo, que vai ter um julgamento final. Segunda verdade, por que devemos pregar o evangelho? O apóstolo Paulo, no versículo 13 e 4, diz: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos a verdades, entregando-se às fábulas. É urgente pregar o evangelho de Deus, é urgente, porque tem muita gente perdida. E Paulo diz aqui a razão de se pregar o evangelho: por conta da resistência, da incredulidade dos homens, por conta da aversão à verdade. E nós já estamos vivendo esse contexto, não só fora da igreja, mas dentro da igreja, pessoas que resistem fortemente, como o apóstolo Paulo falou para Timóteo, com respeito a Alexandre Latueiro, que resistiu fortemente às nossas palavras. Tu, pois, foge dele. Então, a resistência contra a verdade, a aversão contra a verdade, a doutrina de Cristo, não é uma verdade apenas fora da igreja, é uma verdade dentro da igreja. Pessoas que no tempo que tem de crente, já deveria ser mestres, ainda precisa ser alimentada com leite. Por isso que Paulo disse: leite vos dê a beber, não alimento sólido, porque ainda não poder suportar. É triste um crente que passa anos na igreja, e não conhece a doutrina da qual professa, não conhece o Cristo do qual proclama. O apóstolo Paulo fala: por tristeza nossa, é que há muitas pessoas ainda que não conhecem o evangelho de Cristo. Então a segunda verdade, que deve se pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo, é que verá um tempo em que as pessoas não vão suportar, não vão querer ouvir o evangelho da graça, não vão querer ouvir a verdade, porque sentirão coceira no ouvido, ficarão incomodadas com a verdade. Serão como na época de Estevão, que Estevão foi apedrejado, quando Estevão começa a pregar o evangelho, e aquelas pessoas, aqueles judeus, tapam os ouvidos para não ouvir a verdade, e apedreja Estevão. Então, infelizmente, há pessoas que resistem, não só fora da igreja, mas resistem fortemente à palavra que é pregada com fidelidade dentro da própria igreja. Muitos e não poucos resistem à verdade, não só fora, mas dentro da própria igreja. E por isso que o apóstolo Paulo fala para Timóteo: exorta, repreende, corrige, com toda a longanimidade e doutrina. Para corrigir, tem que ter doutrina, tem que ter conhecimento. É doutrina, não de homem, preceito, não de homem, costume, tradição, não de homem, nem da igreja, da história, mas a tradição da igreja de Cristo, apostólica, profética. Porque a verdadeira igreja está fundamentada sobre o ensino dos profetas e apóstolos. O Senhor Jesus falou: ensinando-vos a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. É o que Cristo ordenou, que devemos pregar o evangelho. É que devemos pregar, que devemos anunciar, que devemos ensinar. Há pessoas que não conhecem direito a doutrina de Cristo. E quando ouvem certas pregações, se sentem incomodados ou incomodadas, porque a vida não está no altar de Deus, não está na brecha. Então isso é triste. Paulo diz para Timóteo: prega o evangelho, porque haverá tempo em que as pessoas não vão suportar ouvir a verdade.
Nós já estamos nesta época. As pessoas não aguentam ouvir a verdade, se incomoda com a palavra. Diz um pregador, as pessoas passam tanto tempo aborrecendo a Deus, quando é tocada pelo Evangelho se sente aborrecida. E ele diz, deixe ficar aborrecida, porque por quanto tempo aborrecem a Deus? Então, não devemos, meus irmãos, de maneira alguma, nos titubear a anunciar o Evangelho. Devemos pregar o Evangelho com fidelidade, exortando, tanto mais quanto aquele dia que se aproxima, o dia de Cristo. O apóstolo Paulo fala para Timóteo, seja firme, seja viril, firme, varonilmente falando, seja firme, né? Com a paciência longa, corrija, exorta, repreende com toda doutrina, porque muitos recusarão a dar ouvidos à verdade. E o problema aqui, um grande problema, quando as pessoas não dão ouvidos à verdade, Deus envia a operação do erro para que este ou esta acredite na operação do erro. E Paulo diz, vão dar ouvido às fábulas profanas. Não queiram ver, a palavra diz que não vão querer ouvir o Evangelho, mas vão se entregar, eles vão se entregar a fábulas profanas, aqueles que afagam o seu ego, aqueles que eles querem ouvir, eles não querem ouvir sobre santidade, sobre pureza, sobre retidão, sobre vida consagrada, sobre vida piedosa. Então, a pregação do Evangelho, a graça salvadora que é dada a todo homem, ela tem essa implicação. Primeiro, que a pregação é uma intimação dos céus. Segundo, deve pregar o Evangelho por conta da resistência forte que os homens darão contra o Evangelho. Em terceiro e último lugar, eu quero abordar aqui o aspecto da conduta daqueles que anunciam o Evangelho. O versículo 5 diz, o apóstolo Paulo dizendo para Timóteo, tu, porém, se sobra em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então, a conduta dos fiéis arautos de Deus. Deus requer fidelidade dos seus arautos. Vida consagrada, vida de testemunho. E aqui, em primeiro aspecto da conduta desse arauto, é que esse arauto deve ter sobriedade em tudo. O apóstolo Paulo fala, tu, porém, se sóbrio em todas as coisas. E aqui eu destaco de duas maneiras, ao menos. Primeiro, na doutrina de Cristo. O arauto fiel a Deus, ele tem que ter sobriedade na doutrina de Cristo. É triste quando um crente não conhece a doutrina de Cristo. Fico pensando, a nossa igreja, nossa bem amada igreja, a IPB do Brasil, que tem uma doutrina firme, séria, segura, centrada na Escritura. Uma igreja confessional, e muitos não conhecem a fé que professa, não conhecem o símbolo de fé, e por isso erram quando não tem esse conhecimento. Precisamos conhecer a fé que pregamos. Precisamos. A palavra de Deus diz que devemos ser sóbrios na doutrina de Cristo. Precisamos pregar a doutrina de Cristo. E a doutrina de Cristo diz respeito ao que Ele ordenou. O que Cristo ordenou, devemos fazer. O que Ele não ordenou, o homem não pode alvitre levantar nada, nem que seja de boa intenção, para pregar o Evangelho. Devemos pregar o Evangelho puro e simples, como eles pregaram. Mas um outro aspecto dessa sobriedade do arauto é que esse arauto deve ter uma sobriedade no seu testemunho. O crente tem que dar bom testemunho. Tem que dar bom testemunho. O apóstolo Paulo fala que deve trabalhar com as próprias mãos para não depender, mas pelo contrário, trabalhar para ajudar. Então, a sobriedade desse arauto diz respeito ao seu testemunho. O seu testemunho na escola, no trabalho, na faculdade, na rua, em qualquer lugar que ele for, ele deve dar testemunho. O missionário Onésimo pregando para nós,
quinta-feira, no culto de oração, sobre o tema pandemia, missões em tempo de pandemia, ele falou uma expressão, Zoe, de uma tribo indígena. A palavra Zoe quer dizer gente legítima. Zoe quer dizer gente legítima. E o crente deve ser o Zoe de Deus. Você, meu irmão, deve ser um Zoe de Deus. Não deve ficar incomodado quando é exortado, não. Você deve dar graças a Deus, porque estes querem o seu bem, para que você cresça na graça e no conhecimento de Deus. Então, a igreja do Senhor, o arauto de Cristo, deve ser um Zoe de Deus, ou seja, gente legítima, de bom testemunho. E como terá bom testemunho se não conhece a doutrina de Cristo? Como terá bom testemunho se não tem uma vida de devoção, uma vida de oração? Escanteia a Bíblia, não lê a Escritura, lê quando quer, lê quando pode, ora quando quer, ora quando pode. Não é uma postura de um arauto fiel de Deus. E para se pregar o Evangelho precisa ter essa sobriedade no testemunho. Deve ser um Zoe de Deus. Não esqueça disso. Você deve ser um Zoe de Deus. Um crente legítimo de Cristo. Segundo lugar, o apóstolo Paulo fala para Timóteo, suporta as aflições, ou seja, resistência na adversidade. Na pregação do Evangelho existem adversários ferrenhos, como a China, o Xi Jinping, imperador chinês, que proibiu a pregação do Evangelho, a comercialização da Escritura Sagrada, e os crentes sofrendo, como na Coreia do Norte, ou a Coreia do Sul, com aquele imperador coreano, 50 mil crentes presos por conta do Evangelho. Então Paulo está dizendo para Timóteo, suporta as aflições. Então o fiel arauto de Cristo deve ter resistência na adversidade. E somente na graça de Cristo, somente orando, somente levando Deus a sério, amando a palavra de Deus, amando a oração, é que podemos enfrentar as adversidades opostas pelos inimigos. Em terceiro lugar, não só resistência na adversidade, mas o apóstolo Paulo diz aqui no versículo terminando, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui agora está dizendo perseverança completa no anúncio do evangelho. A perseverança completa no anúncio do evangelho, na proclamação do evangelho. Cumpre cabalmente o teu ministério. Estive na Paraíba um tempo atrás, conheci um homem de 90 anos, de nome de seu Joaquim. Lembro das suas palavras, um homem de 90 anos, firme no evangelho, dizendo, irmão Marcos, estou como o apóstolo Paulo, combatendo o bom combate, completando a carreira e guardando a fé. Eu disse para ele, para este a coroa da justiça está reservada, porque ama o Senhor. Que testemunho desse homem. O Senhor o chamou para a sua presença, para a sua glória, já está com o Senhor. Mas veja, um homem de 90 anos, dando esse testemunho do Evangelho, um exemplo para nós, para mim, para você, um Zoe de Deus, um legítimo arauto de Cristo, o seu Joaquim. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. É isso que o apóstolo Paulo fala. Seja perseverante no anúncio do Evangelho. Cumpre cabalmente faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Meus irmãos, minhas irmãs, nós devemos ser capazes de no final da nossa vida dizer, aleluia, Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque tudo que o Senhor me pôs as mãos eu fiz conforme as minhas forças, conforme as forças que foi me dada. Então, que bênção é dar esse testemunho. Eu queria fazer aqui as considerações finais. Primeiro, a nobre missão da pregação do Evangelho, de proclamar o Evangelho da graça, diz respeito à Igreja de Cristo. Os anjos anelaram fazer esse trabalho que a Igreja tem dada por Deus, conferida, outorgada por Deus. A pregação do Evangelho é uma bênção você pregar o Evangelho. Mas é uma bênção pregar o Evangelho dentro daqueles parâmetros,
da conduta fiel do arauto, sendo sóbrio na doutrina e sendo sóbrio no testemunho como zoe de Deus, como um crente legítimo. Você é um crente legítimo? Você ama a oração? Você ama a palavra de Deus? Quanto tempo você ganha lendo a Escritura? Você tem tempo, a sala, o seu quarto de oração, como os puritanos? Os puritanos, conta a vez que um puritano foi fazer uma casa e o arquiteto fez toda a casa, toda a planilha, e o puritano foi olhar a planta da sua casa e ele disse, e ele começou a chorar, E o arquiteto ficou incomodado com aquilo, será que eu fiz alguma coisa errada? E ele diz, o que é que está errado, senhor? Me diga que eu conserto. Ele diz, falta o quartinho de oração. Então, muitos crentes, para ser um zoe de Deus, um legítimo arauto de Cristo, tem que ter o seu quartinho de oração. Tem que ter a sua oração secreta com Deus. Você tem que orar com Deus, como Jacó no Val de Jaboque, lutar com Deus. Pedir para que Deus mortifique a sua carne, mortifique o seu pecado, ele revista de Jesus. Segundo lugar, como você tem comunicado o Evangelho de Deus? Se é que tem comunicado, você tem usado os meios que Deus tem dado, pela sua graça e misericórdia, anunciado o Evangelho? Será que quando chega à sua mão um artigo, um versículo bíblico, uma passagem bíblica, um vídeo de uma pregação fiel, de homens fiéis, de homens sérios, você passa além? Você tem a preocupação de pensar num colega seu, numa amiga sua, que não é crente, e passar aquela mensagem do Evangelho? Se você não tinha, a partir de agora, você precisa ser um zoe de Deus, um crente legítimo no anúncio do Evangelho. E para você que não tem ainda Cristo, eu queria dizer que a porta da graça do Evangelho está aberta agora para você. Você que não tem a Cristo, entre por esta porta. A porta da graça, Zacarias, o profeta, diz, o Senhor falando por Zacarias, Deus falando por Zacarias, que naquele dia um dirá para o seu vizinho, venha para debaixo da figueira, venha para debaixo da vide. E essa figueira e essa vide representa Cristo, representa Jesus, que Deus enviou ao mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. Se você ainda não tem Jesus, se você não está debaixo da figueira, venha para debaixo da figueira, a fim de que você possa ganhar perdão de pecados, comunhão com Deus e vida eterna, e não tenha um destino triste como os demais que resistem fortemente à palavra de Deus, que sente coceira nos ouvidos, se incomoda com a verdade do Evangelho, porque anda em pecado, anda em trevas, anda em rebeldia contra Deus. Não seja como esses, venha para o caminho estreito. Eu gostaria de concluir Colossenses capítulo 4, versos 2. Colossenses 4, versos 2 diz, saudavos, Epáfras, perdão, meus irmãos, sauda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Veja que testemunho, que zoe de Deus, que testemunha legítima de Cristo, que arauto legítimo de Cristo, Epáfras, o apóstolo Paulo dizendo, dando louvor a Epáfras, que Epáfras, que era servo de Cristo Jesus, ele de maneira, esforçava-se sobremaneira. Nós, como crentes, como servos de Deus, devemos nos esforçar na proclamação do Evangelho. Pois bem, se esforce, se interesse em buscar, em conhecer a Deus, se interesse pelos artigos. Eu fico pensando quantos artigos nós colocamos na nossa ITBR, quantos leem, quantos se interessam, quantos? E por isso nós vemos no testemunho, um testemunho fraco de Cristo, que deveria ser um testemunho forte, robusto na fé, alegre com Cristo, animado com a fé, animado com a verdade. Mas não, é o contrário. Então seja como Epáfras, um zoe fiel de Jesus,
que se esforçava sobremaneira para pregar o Evangelho, se esforçava continuamente nas orações pelos crentes, para que aqueles crentes fossem perfeitos. Então Epáfras ora por aqueles crentes, para que eles fossem perfeitos e plenamente convictos em toda a obra de Deus. E a convicção da obra de Deus vem pelo Espírito Santo, quando Ele nos ilumina, nos mostrando que Jesus é o nosso Salvador, o nosso Redentor, a nossa vida eterna, né? E mostrando que através de Jesus devemos anunciar ao mundo que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Deus, por sua graça, assim queira nos abençoar, em nome dele. Amém. Vamos ainda orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, queremos te dar graça por esta hora, ministração da sua palavra, que tu tenhas compaixão da sua igreja, de nós, possamos ser, meu Deus, zoeis do Senhor, zoeis, testemunhas legítimas, arauto legítimo na pregação do Evangelho. Senhor, que estes que ouviram o Evangelho agora, que não conhecem Jesus, o Evangelho da graça foi derramado para salvar os pecadores, para salvar os perdidos, para chamar para Cristo. Senhor, que esses que ouviram o Evangelho, que não tenham Jesus, que eles venham para debaixo da figueira, que é Jesus, o seu Filho. E este irmão e esta irmã que está com um testemunho de vida fraquinho, que ele se anime com a tua palavra, que ele se alegre com a sua palavra e se torne um verdadeiro zoe de Deus, uma testemunha, um arauto fiel, legítimo de Cristo, para a tua glória e para o teu louvor. Essa é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus, com perdão dos nossos pecados, dando graça por todo o bem espiritual que Jesus conquistou para nós na cruz. Em nome dele oramos. Amém. Que Deus te abençoe.